Oi gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Guimarães, diretamente para o Planeta Futebol Feminino. E hoje eu estou aqui recebendo uma jogadora muito especial, ela que é a única jogadora brasileira no futebol argentino e além disso é a camisa 10 do seu time, o Defensores de Belgrano. Queria agradecer a Amanda da Silva pela disponibilidade e já começar perguntando para ela: Amanda, conta um pouquinho aí da sua história, de onde você vem, como que você começou no futebol. Sim, eu sou de São Paulo. Comecei jogando futsal. Depois eu gostava, mas eu vi que eu não gostava tanto. Aí depois eu fui fazer teste no Paulista de Jundiaí, porque eu sou de Jundiaí. E aí foi onde eu fiz toda a minha categoria de base, foi onde eu joguei, foi no clube que eu joguei. Desde os meus 13, 14 anos até eu vir pra cá. Até eu vir pra Buenos Aires. Acho que eu já tinha uns 19 anos. Você também é estudante, né? Conta pra gente aí, você escolheu a sua universidade por essa questão esportiva? Você foi para a universidade para jogar futebol ou acabou sendo uma coincidência? Sim, eu faço medicina na UBA, na Universidade de Buenos Aires, que fica em Buenos Aires, e que tem uma parceria com Defensores de Belgrano. Eu cheguei aqui na Argentina em 2016 e depois passou um tempo e depois eu fiquei sabendo que a UBA tinha um time de futebol feminino. E aí eu fui fazer o teste e acabei ficando. Eu escolhi a UBA mais pelo histórico dela do que qualquer outra coisa, assim. Além de ser uma faculdade pública, né? Isso também me atraiu bastante. E depois eu fui descobrir depois só que a UBA tinha um time de futebol feminino. E quando que começou essa parceria aí entre a sua universidade, a UBA, e o clube, o Defensores de Belgrano? A parceria entre UBA e Defensores se deu em 2019, que foi quando se deu a profissionalização do futebol feminino aqui. Então, e a UBA, para continuar jogando na primeira divisão, deveria filiar-se à AFA. Só que a UBA é uma instituição pública e não poderia estar filiada à AFA. Então, aí surgiu a parceria entre UBA e Defensores. Que Defensores, sim, já é filiado, já é um clube. E como nós mandávamos todos os jogos de local no estádio Defensores, foi mais fácil. Foi mais fácil se dar essa parceria, assim, porque a gente já conhecia o estádio, já conhecia o clube e o clube também já conhecia a UBA, assim, porque já fazia um tempo que a UBA mandava os jogos de local no estádio de Defensores, no Juan Pasquale. Então foi mais fácil, por isso foi bom para ambos também, porque Defensores não tinha uma equipe de futebol feminino e agora tem uma equipe que está disputando a primeira divisão do futebol argentino. Então acredito que foi bom para ambas partes. Essa parceria entre o clube e a universidade se deu nesse processo de semi-profissionalização, né? Você estava contando. Então a UBA, né, a universidade, já tinha um clube que já jogava na primeira divisão, não era isso? E aí o Defensores chegou para poder fazer essa parceria. A parceria entre o clube e a universidade se deu para que eu pudesse, né, continuar jogando na primeira divisão do campeonato argentino. E a universidade fica responsável por colocar toda a estrutura física de treino e o clube é mais a parte jurídica perante a AFA. E, por exemplo, os contratos, quem faz o depósito dos contratos é o clube, não é a universidade. Mas é um dinheiro que vem da AFA já. A AFA, quando anunciou o semi-profissionalismo, ficou a cargo de dar, no princípio, 8 contratos, de dar o dinheiro equivalente a 8 contratos para o clube, para todos os clubes da primeira divisão, não só para Defensores, de todos os clubes, 8 contratos a AFA ia pagar, e era a cargo da AFA. E depois, se um clube quisesse ter 30 contratos profissionais, bom, aí essa diferença entre os 8 e os 30, os 22 era a cargo do clube, mas os 8 contratos a AFA cobria. E esse ano aumentou para 12. Então, nós temos 12 contratos esse ano no plantel. E quem faz os depósitos e tudo mais, questão do financeiro também é o clube.
Mas, de novo, é um dinheiro que já vem da AFA. E esse processo de semi-profissionalização na Argentina, o que você tem para falar pra gente, assim? Foi um marco, né? No continente, poucos países aqui na América têm essa questão da profissionalização. A Argentina deu um pontapé inicial. Como é que está sendo assim esse processo por aí? Sim, o processo de semi-profissionalização se deu em 2019 e se bem Boca, River, São Lourenço e Hawaii ainda seguem sendo as equipes com mais qualidade, digamos assim, com mais estrutura, a nível geral o campeonato tá mais parejo, tá mais igual, assim, vamos supor. Claro que tem uma diferença entre esses 4 clubes, né? Esses 4 clubes são, digamos, um pelotão de elite, mas já essa diferença que tinha, por exemplo, antes da profissionalização ou antes da pandemia, já não é tanta. Os clubes também se colocaram, os outros clubes se colocaram um pouquinho mais para cima também em questão de estrutura, de apoio, assim, então já não, ainda que tem uma diferença, já não é uma diferença assim a nível estratosférico. E aí conseguiram, como é que era a questão do treinamento aí? Fala pra gente. A gente não conseguiu fazer nenhum treino presencial desde março até outubro, novembro, que foi quando começou a transição. A gente se viu a última vez, o grupo se reuniu, né? Se viu e tal pra jogar no começo de março, na primeira semana de março, e a gente só foi se reencontrar depois em novembro numa viagem para Rosário para jogar. Então a gente não conseguiu fazer nenhum treino presencial nesse tempo por questões burocráticas, porque a gente treina na cidade universitária da UBA. Só que a cidade universitária nesse tempo de pandemia estava fechada e a gente não tinha outro espaço para treinar, então a gente não pôde treinar presencial, digamos. A gente treinava por Zoom e fazia o trabalho físico 2 vezes na semana, mas treinar assim com bolas como grupo a gente não pôde, não teve essa chance. Depois do torneio de transição, a gente foi jogar praticamente sem treinar, porque a gente não pôde se reunir para treinar, de março até o início do torneio. Fazíamos, né? Treinávamos por Zoom e fazíamos o treino físico durante a semana, mas não é a mesma coisa você fazer um treino físico aeróbico só de correr praticamente e fazer o treino físico, correr e depois ir fazer um coletivo, né? A gente sentiu muita falta de não ter tido nenhum coletivo em 6 meses, não ter tido nenhum treino, na verdade, em 6 meses. A gente se notou. No primeiro tempo do primeiro jogo a gente foi bem até, mas depois do segundo tempo a gente caiu de rendimento, principalmente fisicamente, porque fazia 6 meses que a gente não treinava, né? Então foi complicado. E o segundo jogo do torneio de transição também foi um jogo parejo, foi um jogo equilibrado, assim, mas que também a falta de treino se fez ver, assim, se notou. E a preparação para o torneio 2021, né? Para o Apertura 2021, que a gente já está entrando na reta final, a gente deve conhecer o grande campeão aí no próximo dia 15, eu acho, que está marcada a final, né? Como é que foi esse torneio Apertura 2021 para vocês? Depois do torneio desse ano, de 2021, cai um pouco no torneio 19-20. Teve um recâmbio de jogador muito grande. Muitos jogadores se foram a outros clubes, outras chegaram também, né, pra somar. E a gente, agora que a gente tá terminando, digamos assim, de se conhecer. Eu acredito muito que nesse torneio agora que vem o Clausura, que é, digamos, o segundo torneio agora começa em agosto, se não me engano. A gente vem melhor, a gente chega mais bem preparada para isso. A gente vai aproveitar esse tempo agora sem jogo para afiar algumas coisinhas que faltaram, assim, alguns erros que a gente cometeu que nos custaram a vitória ou o empate. Então a gente vai usar esse tempo para corrigir algumas falhas que a gente teve. E como é que vai ser o próximo torneio aí do Defensores? Vamos ter resultados melhores? A gente tem totais condições para
para evoluir. A gente vai aproveitar esse mês e meio para isso, para continuar treinando, para continuar afiando algumas coisas, algumas pontas assim que a gente ter, mas as perspectivas são as melhores possíveis. E pra gente encerrar, Amanda, pretende voltar pro Brasil? Vai seguir carreira na Argentina? Como é que tá a sua perspectiva aí? Depois de terminar a faculdade, tentar conciliar o trabalho também com o futebol, se possível, sempre que possível. Ainda não sei se eu volto pro Brasil ou não. É algo que tá um pouco em aberto. Eu não tenho nada decidido ainda. Eu tô no 4º ano da faculdade e aqui são 7. Então, porque são 6 e o internato. Aqui o internato é o último ano, é o 7º. Então tem um tempinho ainda pra ver como vão as coisas, como as coisas vão acontecer e poder decidir. E você está fazendo medicina, né? Um curso muito difícil, muito concorrido. E aí, qual é a sua ideia, né? Estudante de medicina, uma atleta profissional, né? Já que você já tem contrato. Qual é a perspectiva aí do futuro? Minha ideia é levar o futebol até onde eu puder com a faculdade, assim, tentar conciliar o máximo possível os dois. Terminar a faculdade, quando terminar a faculdade, se possível, trabalhar e continuar jogando. Minha ideia é sempre tentar conciliar os dois. Queria agradecer demais a Amanda por esse bate-papo aí, foi bem bacana. Acho que é muito importante a gente conhecer atletas brasileiras, né, rodando aí pelo mundo. Não é muito comum a gente ver esse intercâmbio entre jogadoras brasileiras e outros clubes sul-americanos. A gente tem até algumas atletas aqui no Brasil, né? A Agostina Barroso, do Palmeiras, é um exemplo clássico, mas jogadoras brasileiras indo jogar em outros países da América do Sul é muito difícil, né? Então acho que é interessante a gente conhecer aí a história da Amanda, agradecer a disponibilidade. Então a gente fica por aqui. Matheus Guimarães para o Planeta Futebol Feminino. Abração!